Oi, queridos. Shalom, shalom a todos vocês. Um bom dia maravilhoso. Quem já agradeceu o Eterno hoje pelo milagre da vida? Com certeza você já agradeceu, né? Porque Deus devolveu a sua alma, você está vivo, você está aqui. Então só nos resta ser grato a Deus pelo milagre da vida, que Ele nos proporcionou mais uma chance. Então vamos aproveitar essa caminhada, essa viagem que nós temos só hoje. É como se você soubesse que amanhã você não vai participar dessa viagem. O que você faria? Vamos supor que estivéssemos no trem da vida. Você está sentado próximo da janela, ou no canto, ou seja onde for, qualquer espaço que você esteja nesse momento. Mas vamos concentrar numa única busca de entendimento para nós mesmos aqui. Diante do cenário que estamos vivendo hoje, muitos em conflito, outros em paz, outros tranquilos, a gente percebe no meio do chat tantas perguntas desencontradas, palavras que não traz relevância no sentido de dúvidas, né? Praticamente cada palavra que você coloca, que você menciona, que você escreve, para vocês que não sabem, elas têm uma vibração muito forte. Ela tem som. E às vezes as pessoas confundem a cultura com a própria sabedoria. Sendo que a cultura ela vem de fora para dentro, penetrando pelos olhos, pelo ouvido, e pode até fixar ou não o nosso cérebro diante daquilo que eu estou vendo, estou lendo, estou participando. Eu até mesmo fiz uma pergunta: qual é o impacto que você coloca para você diante de qualquer cenário? É positivo ou é negativo? Lembra? Quem ouviu os meus áudios e participa aqui, com certeza não faria uma pergunta besta dessa. Mas enfim, besta ou não, é aquilo que eu chamo de... As pessoas confundem a cultura com a sabedoria. E a sabedoria, ao contrário, ela nasce dentro de nós. Quando eu sou sábia, quando eu sou sábio, então eu conquisto isso, porque exterioriza e surge dentro do meu próprio coração. E justamente ela só é conquistada diante do meu autoconhecimento, buscando meditar nas coisas antes de abrir a boca, buscando entender, né, com completude, porque se eu não tiver uma complexidade diante daquilo, eu não compreendi, eu não tenho compreensão, então eu não posso falar nada. Tipo, eu tenho que me silenciar. Mas quando eu tenho esse entendimento que é de dentro do meu coração, eu vou falar coisas que traz relevância para todos, até mesmo nas respostas. Mas lembrando que até os analfabetos podem conquistar essa sabedoria, se souberem fazer isso que eu estou falando, que é meditar, concentrar, buscar o autoconhecimento em seus corações sobre as grandes verdades que quer ouvir. Porque todo o tempo o doutor está pondo verdade sobre essas operações, todo o tempo está falando sobre as operações, e a gente vê pergunta besta aqui: por que não falam mais das operações? Porque existe muita demagogia no meio da vida. Pois todos os projetos, o foco e a esperança é o sonhado pagamento das operações. Olha que palavra forte. Pois todos os projetos, o foco e a esperança são palavras justamente que dependem de nosso ver. O foco e a esperança é o sonhado pagamento das operações. Engano seu. Sabe por quê? Quero responder com propriedade para todos, sem achar que eu estou aqui magoando, afetando. Não, jamais. Quero dizer para vocês que essa parte você precisa despertar para a vida num ponto. Se o seu sonho depende das operações, porque você não sabe se elas são verdadeiras ou falsas para você. Então, como que vai depender o seu sonho, o seu foco diante disso? Como que nós vamos colocar a nossa vida? Praticamente é muito risco. Ficar pensando nisso, sentar e esperar que se não fosse isso, os projetos, os nossos sonhos não são concretizados. É um pensamento muito baixo. Então, muitas pessoas não pensam no que falam, por isso que eu falo que confunde a cultura com a sabedoria. Hoje nós temos que colocar entendimento que é os pés no chão e mantermos firmes diante de todos os áudios aqui de ensinamento, avisando você que essas operações no Brasil, elas são fake news, a maioria. Então, como que você coloca a sua esperança e o seu foco no tão sonhado pagamento das operações? Eu só quero lembrá-los que
todas as pessoas que leem as mensagens, tome muito cuidado para interpretar para sua vida. Por isso que eu falei que elas têm vibração, elas têm som, têm força e têm poder nas palavras. Se eu colocar toda a minha vida voltada a essa informação, elas não vão acontecer. Então os meus sonhos ficarão frustrados. Porque nós sabemos que muitas operações no Brasil não existem. Todos vocês que estão com esses títulos cartulares, TDAs, LTNs, são títulos podres. Nunca serão pagos. Dê uma olhadinha para o seu contrato que você já vai analisar e acordar para a vida. Quando a gente desperta para a vida, a gente vai meditar com responsabilidade perante o quê? Perante a humanidade que estamos falando, perante o Eterno, que Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso socorro bem presente e Ele é a nossa sabedoria. Por quê? Não depende de N coisas, isso, mas aquilo para me suprir a necessidade quando eu quero fazer uma ação humanitária. De você depende criaturas que cercam famílias, trabalho, sociedade, talvez por isso que você colocou essa mensagem. Porque se não é o tão sonhado o pagamento das operações, os seus sonhos já estão praticamente frustrados. Percebeu a força dessa palavra? E o que nos une é exatamente isso diante dessa esperança financeira nesse momento. Não é. O que nos une é a verdade. Porque esse canal nosso só vai ficar aqueles que acreditam na verdade. Porque diante dessa espera que as pessoas ficam, já foi tomada uma providência, Deus proveu, né, um cenário diferente, um caminho aberto para que as pessoas pudessem investir o seu próprio valor, mesmo que pouquinho, tendo uma boa rentabilidade numa plataforma séria, que existe um código-lei aqui. Para vocês que estão desinformados, clica no código e busca onde que existe ali a informação da plataforma de investimento verdadeira. Então essa informação, para mim, ela é nula, praticamente não faz sentido nenhum. E quem não tem o autoconhecimento de compreensão das palavras, começa a entrar nessa vibe e começa a achar que é aquilo mesmo. Se não é o pagamento das operações, ninguém mais faz nada da vida. Tipo, vou sentar e esperar porque só dependo daquilo para o meu sonho realizar, para o meu projeto, para a minha vida fluir. Engano seu. Então nós trabalhamos aqui de uma maneira diferente, se é que você não viu, né? Trabalhamos de uma maneira diferente. Se você participar de todos os áudios, você vai ver que aqui a gente trabalha e continua trabalhando em prol da humanidade para ajudar na prática, fazendo ação humanitária na prática, com conselhos, né? Trazendo diante dessa dificuldade um enfrentamento de equilíbrio para que elas venham a ter um equilíbrio, porque não é fácil ter equilíbrio diante de qualquer cenário. Não é fácil ter sabedoria, não é fácil ter paciência diante de tantas mentiras e tanta informação desencontrada como essa, por exemplo. Então as pessoas têm que ter a busca do conhecimento, da sabedoria que está dentro delas o tempo todo, para ter praticamente discernimento das palavras colocadas e para ela não ser afetada. E hoje o que a gente mais vê são as pessoas vulneráveis, que elas lêem uma informação dessa, elas já respondem abaixo, é verdade, cadê, e tal, já entra na mesma vibração de já querer responder. Isso é praticamente o seu próprio ego, né, te colocando em exposição para passar vergonha. E vocês não pensam. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, todas as informações aqui são colocadas com verdade sobre essas operações. Já foi falado que existem verdadeiras, existem internacionais que já estão prontas, realmente aí aguardando, né, o último, vamos dizer assim, a limpeza da casa, o brilho estando ali em ordem para poder fazer o procedimento, que não é o mérito esse assunto agora. Vocês já ouviram os áudios aqui como que está? E toda a informação de detalhes sobre tudo que o doutor falou. E ainda tem pergunta que é desencontrada no nosso canal, no nosso chat. Então eu quero lembrá-los que a nossa responsabilidade diante da humanidade perante o Eterno, ela continua valendo, porque nós temos uma plataforma que realmente existe um código-lei. Essa plataforma vai trazer essa rentabilidade na prática, na realidade que muitos já investiu e vai abraçar sua vitória. E através daquele ali, se ela for sábia, ela vai praticamente multiplicar o seu ganho e colocar o valor dela para trabalhar para ela. Olha a diferença de uma palavrinha dessa aí que vai esperar o tão sonhado para fazer o foco, e a esperança é o projeto da sua vida vai ter que estar voltado nesse risco, porque é um risco. E essa rentabilidade não tem risco nenhum. Você apenas
investe os seus $100, né? Como estão dizendo que é aplicação de golpe, só você ver o código lei, se informar pela plataforma e mudar a sua vida completamente com a oportunidade que está passando como um barco na sua vida. Quando as pessoas entram no barco, começam a aprender a adquirir a sabedoria de dentro dela que já existe, a começar a utilizar suas ferramentas internas, né? Porque nós temos aqui uma faculdade interna. O nosso cérebro, ele é uma faculdade. Quando você começa a entender, você fala, nossa, Deus está me dando uma oportunidade para me sair dessas mentiras e agora focar e ter a esperança nessa faculdade que estou aqui adquirindo, né? Praticamente autoconhecimento diante dos meus próprios ferramentas, que é a ferramenta que você tem dentro de você. Quando você coloca ela para trabalhar, você começa a entender que você pode muito mais avançar além do que você imagina. Você pode voar muito mais alto do que você imagina. E você pode ver além daquilo que os outros não veem. Então a gente tem que se corrigir o tempo todo as nossas palavras aqui. Por quê? Porque as pessoas vulneráveis, elas são voltadas à informação negativa. Por exemplo, eu vi o vídeo ali explicando sobre as leis, sobre a informação, né? A lei Magnitsky. As pessoas não têm entendimento, falam, do que se trata? Qual a fonte desse vídeo? As pessoas estão tão preocupadas com querer saber a fonte, se é mentira, se é verdade, do que prestar atenção na informação. Então hoje nós precisamos ter sabedoria, gente, de dentro para fora. Não é só cultura. A cultura está levando muitas pessoas à ruína, à destruição, a perderem coisas da sua vida, famílias, marido, mulheres, filhos. Por quê? Fica voltado nessa ilusão, sabe? Então nós não temos que viver ilusoriamente, nós temos que viver na realidade. Quando Deus prepara a oportunidade e você tem uma responsabilidade com a humanidade, você vai ter que se virar, você não está na missão? Você não colocou ali você em prol de tudo para resolver? E é o que estamos fazendo. A plataforma Equilíbrio, ela responsabiliza por todas as ações dela aqui, nos nossos 10, 15, 20 canais. Nós temos vários. E todos eles a gente anuncia a mesma informação, que é aqui que nós estamos para mostrar para você que você consegue. Você vai vencer, você já é um vencedor. Se você ter sabedoria, buscar o autoconhecimento, aprender cada vez mais sobre a vida, sobre você mesmo. Então você não fica dependendo dessas informações de risco, que só depende de focar ali e ter esperança ali, nessas operações, desse tão sonhado pagamento que nunca vai existir, para mudar sua vida. E não é verdade. Porque você sabe que os seus gestores não dão satisfação nem resposta. Nós aqui falamos o tempo todo por todos porque ninguém responde. A resposta que vocês têm é somente mentira. Somente datas mentirosas que nunca cumpriram até hoje. Então vamos cair na realidade, vamos despertar para a vida e não vamos fugir da responsabilidade das nossas próprias vidas e realizar o trabalho com amor, produzir o melhor que você puder, o máximo de força que você tem, se permita avançar. Porque em suas mãos, uma parte do futuro depende de você. Pelo menos aqui nós vemos dessa maneira. Quando a gente fala que os nossos resumos de projetos serão apresentados ao público, nós não depende dessas operações que você está falando. Nós já sabemos o que fazer, estamos estudando outras estratégias para isso ser apresentado de uma outra forma. Por quê? Uma andorinha não faz verão, mas juntos somos invencíveis. E é por isso que juntos estamos indo além e a plataforma Equilíbrio cada dia cresce mais e mais, pensando no seu bem-estar. Por isso que pensando no seu bem-estar foi criado canais, que é o cenário para você ter um descanso fim de semana assistindo um filme que é o Cinemax Equilíbrio. Durante a semana, você quer aprender mais no mundo dos negócios, nós temos o canal Top Model Equilíbrio e Elegância, mundo dos negócios. Ali você aprende a se vestir, falar, andar, ver como é uma vida diferente na vida do luxo, como me comportar diante dela, porque eu quero me tornar lá, não é assim? É ser para ter. Então, se eu já estou sendo, eu vou ter aquilo, então já tenho que me habituar com a nova vida. E é assim. Outra coisa, preciso de modificar o meu intelecto. Canal Ripuí Elohim, modificando o intelecto, trazendo autoajuda, conhecimento, direção de Deus para sua vida, conselhos, muitas coisas. Torá, quero saber falar com Deus, fazer o meu pedido corretamente, conversar pedindo não o combo,
mas somente um pedido e após o outro está sendo ali cumprido na minha vida o que Deus tem de melhor para mim, dentro da direção do eterno. Não é religião, é direção para a sua vida. Então muitas pessoas confundem, como eu sempre repito, a cultura com a sabedoria, sendo que aqui na plataforma Equilíbrio, desde o início, ela foi praticamente criada, nascida para trazer esse equilíbrio diante de todos os cenários. Quando você quer entender de projetos, nós temos a carteira que fala sobre o projeto, o quanto é bom ajudar as pessoas, o quanto é bom trazer conhecimento para as pessoas, o quanto é bom você saber das coisas e poder ajudar. Porque se você não ajuda de uma parte, você ajuda com outra. Tem muitas pessoas que ajudam com um abraço, um sorriso, uma mensagem que traz relevância, que traz força naquela palavra e esperança. Então não é palavras evasivas, né? Palavras falsas com alto risco ali, colocando praticamente toda a sua vida, os seus planejamentos, os seus sonhos em risco, sendo que você pode mudar tudo isso de dentro para fora com a sua própria sabedoria que Deus te deu. Deus deu para cada um de nós. Então nós precisamos conquistar ela todo santo dia. E aí, diante disso, nós temos então uma responsabilidade de apresentar diante de todos os nossos canais, família, coração dourado, conselhos, ensinamentos, como me comportar, como fazer, como falar entre o cônjuge, respeito, carinho, falar com os filhos, canal Coração Dourado. Todos os canais mostram. Não consigo pagar uma academia. Temos a Academia Equilíbrio, gratuita, todos gratuito aqui para vocês. Entrar lá, no conforto da sua casa, 15 minutinhos por dia, você vai se exercitar no seu conforto, na sua tranquilidade. Academia Equilíbrio. Então, não tem desculpa para você não mudar o cenário da sua vida. Se você coloca a sua vida toda diante desse cenário que é esperar, e o foco é essa esperança, meu querido, você está no lugar errado. Eu digo para você que olha para a sua vida urgente. Tome uma ação. Esquece essas mentiras de operações. Esquece essa palavrinha e foca no que é de melhor. É lutar com a sua própria vida, a sua própria esperança de que você já é um vencedor. O pouco com Deus é muito. E o pouquinho sem o eterno, pensando nessas operações, não é nada. É cada vez ruína, decepção, mentiras. E você vai ficar cada vez mais desgastado. E é esse comentário aí, que o tão sonhado informação depende disso. E os grupos só estão abertos por conta disso. Engano seu, porque os nossos grupos já faz anos que está aberto, continuará aberto. Que aqui é um canal de informação, de ensinamento, diante de todos e qualquer enfrentamento. A palavra equilíbrio, ela está em tudo. Então vamos enfrentar as nossas dificuldades com sabedoria, com equilíbrio, com muita emuná, que é fé, que você já é vencedor. Porque se você ficar dependendo dessa informação, realmente os seus próprios gestores, que se diz, entre aspas, gestores aí, só estão te decepcionando. Dia após dia é só mentira. Qual é o dia que eles põem um canal de informação para te trazer uma palavra de conforto, para te trazer um ensinamento, uma motivação, para você saber que você, com as suas forças, você consegue? Porque tem muitas pessoas que estão desempregadas. Aqui nos nossos canais, elas criaram um item, projetos, elas conseguiram desenvolver os seus produtos diante dos ensinamentos. Porque aqui nós temos educação financeira no Top Model, gestão empresarial, temos o outro canal também de informação que ensina a como elaborar o seu produto, como atender o seu cliente, como colocar um arquétipo de poder no seu trabalho para que possa fluir as energias e trazer praticamente prosperidade para a sua vida. Então, tudo aqui na plataforma Equilíbrio não tem desculpa. Não existe o não. Não existe o será. Não existe essa palavrinha, o tão sonhado projeto, o tão sonhado planejamento, depende do tão sonhado pagamento das operações. Uma mentira. Porque nós lutamos, colocamos as nossas responsabilidades diante dessa humanidade, do eterno, principalmente, primeiramente, Ele está acima de tudo. E tudo é Ele. E Ele nos dá essa sabedoria para nós enfrentarmos diante de qualquer cenário, trazendo essa visão de que juntos conseguiremos sim. E vamos pôr em prática todos aqueles que estão e são coparticipantes.
desse projeto. Então eu não dependo disso e mais aquilo para poder então desenvolver as minhas possibilidades. Não, a nossa responsabilidade ela é crucial aqui para a gente ajudar todos que querem ser ajudados. Por isso que ela tem a parte da prestação de serviço e tem também a parte gratuita para todos os canais aqui, você entrar e ser praticamente surpreendido. E agora temos, né, para finalizar com maestria, essa rentabilidade que está próximo de acontecer uma live e a contagem regressiva da data daqueles que investiram e terão os seus retornos 10 vezes mais. Olha que maravilha, né? E aí a pessoa vem e diz que tem que depender daquilo para fazer o seu projeto. Então quem tem projeto vai conseguir com essa 10 vezes mais a mudar a sua vida. Olha a diferença dessa palavrinha que depende daquilo. Não depende daquilo, depende da força dela, da própria força de vontade de cada um vencer. Quanto mais eu tenho olhos de águia, mais eu vou vencendo. Então eu não posso ver dificuldade aqui e ali e auto-sabotar dizendo que é por conta disso, por conta daquilo que eu não venci. Não, você só vence se você realmente se permitir colocar na capacidade de vencedor e ser para ter. Então eu já sou. Simples assim. Por isso que Deus nos deu a oportunidade todos os dias da gente conquistar a sabedoria cada vez mais. Quanto mais eu conquisto, mais sábio eu fico, mais inteligente eu fico, mais eu quero aprender, mais eu quero saber como fazer para mudar a vida, mudar o cenário. Porque se através de um pequenininho valor eu consigo ter 10 vezes mais, onde está isso? Eu quero mudar minha vida. Então, gente, eu sei que para muitos possa ser que não acreditam no que eu falo, porque só vai acreditar a partir do primeiro momento, depois da data da contagem regressiva, que eles realmente têm uma data e ali eles vão abraçar isso que eu tô falando. Aí sim, eu volto aqui com o doutor, quero fazer uma live e dizer para vocês, você não recebeu? Não foi verdade que eu falei? Não foi tudo que a gente vem falando que você consegue mudar a sua vida com o eterno na sua frente? Porque você se esforçou. Então você conseguiu. E aí você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Se, vamos colocar um entre parênteses bem grande, se um dia você estiver em algumas operações verdadeiras, se você tiver, porque até então a maioria está no fake news. Se você tiver uma verdadeira, tudo que vier é bônus. Então você não tem que se preocupar com isso, N coisas, e dizer que eu estou focado a minha esperança nisso. Não, muda essa palavra. Eu não aceito no meu chat, nos nossos canais, palavras negativas que faz com que as vibrações das pessoas caiam. Aqui é sempre elevando a sua consciência, porque você é um diamante de Axã. Todos nós somos. Estamos sujeitos a errar o tempo todo, sim, porque estamos no mundo praticamente da ação. Mas nós podemos melhorar. Então, diga para você, o que eu posso fazer para você ser mais feliz hoje? Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Vamos aproveitar a oportunidade? O universo tem infinitas prateleiras. Olha para elas com valor, com apreciação e diga, eu quero essa para mim. E aí você terá sua vitória, não em alto risco, mas sim 100% seguro, com a certeza de que vai abraçar e vai ter vitórias em todo o cenário da sua vida. E a sua família, seus amigos vão ficar felizes, porque vai falar, como que você fez para mudar? Ah, eu caí de paraquedas num canal que ensinou eu a fazer isso, que me levou a pensar diferente. E é isso que está acontecendo com muita gente, queridos. É isso, muitos estão pensando diferente. Pode ver as respostas dos outros aqui, é tudo resposta de firmeza, de garra, de empoderamento, de vencedor, porque já sabe onde está pisando. E jamais nós iríamos perder nosso tempo aqui na plataforma Equilíbrio para ficar falando coisinhas, baboseira aqui, inventando historinha. Porque isso para mim é alto risco, é arriscar demais. Então eu prefiro na prática ser verdadeira, ser coerente das informações que coloco, porque nós temos que mostrar na prática. Eu falei, as coisas têm que acontecer, é assim. Porque o eterno nosso Deus é um, que nos dá essa liberdade de sermos quem temos que ser. E é para isso que estamos aqui. Para ser uma pessoa justo entre as nações, que ser uma pessoa que faça as coisas diferentes. Então, se fosse ficar todo mundo igual, não tem graça. Então, por isso que existe as escolhas.
Escolha vencer, escolha estar conosco, escolha nos seguir, porque todos aqueles que estão com conversa negativa aqui, eu, Roselaine, confesso, eu não perco nenhum tempo, amando do doutor, eu obedeço e vou banindo do canal que eu odeio vibração baixa. Eu sou da vibração alta, da alegria, do empoderamento, olhos de águia. Eu sou uma águia. No mesmo tempo que sou uma águia, eu sou resiliente, como uma pantera. Eu observo, vejo e depois eu venho com a minha resposta para tranquilizar e não deixar essa vibração alastrar e achar que tá tudo perdido para você. Só depende disso para concluir e ter foco e esperança. Não. A nossa esperança é o eterno que já nos proveu um caminho de paz, de vitória para todos. Basta você querer, mas já que você tá aqui, pelo visto, você tem uma oportunidade. Não foi banido ainda, né? Então, quem tá aqui tem oportunidade. E quem não tem oportunidade, que não ouve as informações, não para o seu precioso e ilimitado tempo para prestar atenção em você mesmo, tá perdendo seu tempo na vida. Vai chegar um tempo que você vai olhar para você e falar, nossa, o que eu fiz da vida? O que eu aproveitei? O que eu aprendi? Nada. Só armazenou lixo. E agora não tem, praticamente, bagagem para continuar vivendo. Aí a doença pega, que nem eu vi um monte de mensagem, estou doente, estou isso, estou aquilo, estou internado, estou o quê, estou pedindo remédio, daí vai continuar nessa vidinha, porque é uma escolha. Eu escolho ficar saudável, eu escolho estar bem, eu escolho ser inteligente, eu escolho ser burro, eu escolho ser uma pessoa que quero mais sabedoria. Então busque. Eu não tô aqui para ofender ninguém, tô aqui para ajudá-los. Então me segue. Segue a gente e você terá resultados na sua vida, porque todos têm. Não existe fórmula diferente, a não ser você trabalhar o seu próprio interior em si mesmo, olhando pra você e falar, nossa, o que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Tô achando que eu sou o fodão e sei tudo, e sei responder, e sei falar. No fundo, você tá acabando com as suas próprias vidas, ou até mesmo seus sonhos, seus projetos, suas intenções de ser feliz, colocando palavras praticamente sem força, palavras sem poder. Então, coloque palavras na sua vida com decretos doces de poder, de força, de empoderamento e você vai vencer. Não precisa ser comigo, vai vencer sozinho se você quiser. Mas é você que muda, você que pode, você que tem esse poder, essa chave só gira com as suas palavras, com o seu poder interior, que todos nós temos aqui uma ferramenta maravilhosa. Equilíbrio, resiliência, paciência, determinação, fé, confiança, autoestima, motivados, muita alegria, apreciação, aceitação, perdoar, são ferramentas dentro de nós que temos que ser trabalhadas. Para tudo isso fluir, porque a prosperidade financeira, ela depende de todas essas ferramentas serem curadas, trabalhadas, né, manuseadas dentro de nós, de dentro para fora. Por quê? Porque se as suas ferramentas estão guardadas, então você está doente, você precisa se curar. E para trazer a cura para você é iniciando de dentro para fora. Então olha para o espelho hoje e agradeça ao Eterno por toda a oportunidade que está passando na sua frente e você não está vendo. Você só está sentando na janela, pegando o bonde andando e sai falando coisas que não deve. E o outro também sai falando que não deve. E o outro também entra na vibe da vibração baixa e quer falar o que não deve. Em vez de focar no que de fato está acontecendo na sua vida, que é trazer uma oportunidade de mudança. Porque agora você vai mudar. Quem já fez já sabe que mudou. É outro pensamento, é outra ideia, já não tem a mesma ideia, já não é a mesma pessoa falando. Ela mudou completamente porque ela viu a mudança. O salto quântico que ela deu. Ela se esforçou para dar o salto quântico. Então faça isso também com você. E estamos aqui no nosso canal Plataforma Equilíbrio Nível Global Empresarial Limitada para ajudar vocês juntamente com a Profito Itália, Profito Equilíbrio, mudando, girando páginas, salvando a pátria dos desgastados, dos sofridos, dos desamparados e trazendo para elas uma visão, olhos de águias. Uhul! Só sucesso! Beijinho de luz a todos. Gratidão, gratidão.